Pronto. Foi? Sim. Boa noite a todos e a todas. Mais uma live aqui pelo Conexões Periféricas RP. Tema é eleições e participação política das favelas, né? Da representatividade, proposta e compromisso de candidaturas 2022. Estamos aqui com Robson Leite, professor universitário, também professor de pré-vestibular social, né? E está aqui se candidatando a deputado estadual pelo partido do PT, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, galera. Eu sou a Cássia. Boa noite, Douglas, Fernando. E no primeiro momento a gente segue o nosso roteiro, né, galera? Que primeiro o candidato vai falar sobre, vai se apresentar, né? Depois ele vai falar um pouquinho do partido político na qual ele está sendo candidato. Depois tem as propostas, atuação política, e a gente vai abrir aqui perguntas para os nossos ouvintes, tá? Lembrando que essa live é gravada, quem está vendo aí, muito obrigada, e quem vai assistir também, e vocês podem dar as suas contribuições, suas perguntas, que a gente vai passando para o candidato, que é o Robson, tá bom? Depois tem os compromissos, que ele vai falar dos compromissos, e no final, as considerações finais. Então é isso, gente. Tenham todos aí, vocês, uma boa conversa. Boa noite, pessoal. Bacana estar aqui mais uma vez, mais uma roda de conversa tão importante nessa série que a gente está fazendo. Quero mais uma vez agradecer nossas alianças, nossos aliados tão importantes, que é o NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação. Um abraço aí para a Cláudia Santiago, Luísa e toda a equipe do NPC, que está sempre fortalecendo aqui nossas ações. Um agradecimento especial para a Joyce, que está dando uma moral no nosso canal do YouTube, e todas essas rodas de conversa estão indo para lá, então podem acompanhar por lá, que às vezes fica mais fácil. Agradeço ao restante do grupo, ao Jornal Baixo Assinado, de Jacarepaguá, que também nos apoia nessa ação e divulga e está aí fazendo essas articulações, e ao restante, né, do coletivo Conexões, que nem sempre está aqui, mas que está sempre atuando e fazendo com que essas ações aconteçam. Robson, mais uma vez, obrigado aí por estar aqui trocando essa ideia com a gente. Muito bom te receber aqui, por conhecer seu trabalho e a seriedade aí sua. Vamos junto. Oi, Douglas. Eu que agradeço você, a Cássia, o Fernando, a todo o trabalho que vocês fazem de trazer, dar espaço, voz para as comunidades, para as favelas do Rio de Janeiro, e compreender que a gente precisa incluir, né? Acho que o papel nosso como atuantes, né, na área política é dar voz, vez e oportunidades para que as comunidades falem, discutam políticas públicas que, evidentemente, influenciem na vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigado pelo carinho. Boa, meu irmão. Eu também aqui agradecendo, meu amigo Robson. Cara, agradecendo mesmo a sua disposição de estar trocando essa ideia, porque apesar de ser um espaço para você, mais você falar do que a gente, né? Mais a gente escutar. Isso é muito importante para a gente também ter clareza de uma forma mais aberta e também para mais pessoas, de estar por dentro do que você está pensando, do que você está propondo e sentir um pouco também da sua vibe, né? O povo também te olhar e sentir aqui na conversa, no tete-a-tete aqui, a sua verdade. Essa é a ideia, essa é a vantagem da gente de estar mais próximo, né? Cada vez mais próximo dos nossos representantes. Então, obrigado mesmo pela disposição de estar aqui. Ótima noite a todos nós aí, ótima conversa. Fiquem ligados, meus irmãos. Sendo assim, meu irmão Robson, já te deixando... Ai, meu Senhor, tá desabando o mundo aqui. Já te deixando para começar a apresentação, uns 10 minutinhos aí, você falar, se apresentar e... para quem não te conhece, para quem já te conhece. Vamos nós. Bom, primeiro, dizer que eu me sinto muito à vontade no espaço de vocês, né? É onde eu construí uma parte significativa da minha militância através dos pré-vestibulares comunitários. Então, eu sou professor universitário, tenho um mestrado em produção acadêmica na área de gestão, estratégia e liderança, mas na área pública.
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu também tenho um prêmio nessa área, de pesquisas publicadas, livro recentemente lançado, e atuo há 25 anos como pré-vestibular comunitário. Sou professor universitário, também sou da Petrobras, onde eu atuo na Universidade Petrobras, também como faço parte do quadro docente da Academia de Gestão e Liderança da Universidade Petrobras. Mas o que eu gosto mesmo é de atuar nos pré-vestibulares comunitários, onde a gente constrói, através do Paulo Freire, né, desse figura importante que está sempre aqui no meu ombro, fiscalizando, se você fala alguma bobagem, né, a pedagogia do oprimido, né, a pedagogia da autonomia. A juventude quer viver, quer protagonizar o espaço político, quer protagonizar a dimensão social e política, e é fundamental que a gente, no campo parlamentar, e é por isso que eu sou candidato, né, sobretudo, abra esse espaço, abra esse caminho, abra mecanismos de construções onde as pessoas participem da política de maneira bastante efetiva. Por isso que eu sou candidato, já fui deputado estadual de 2011 a 2014, fiz muita coisa bacana, presidi a Comissão de Cultura. Educação e cultura são as nossas prioridades na atuação parlamentar e política, de maneira geral. Na Comissão de Cultura, trouxemos mais de 4.000 pessoas à Assembleia Legislativa, participando de audiências públicas, dialogando, debatendo política para a área de cultura. Fui membro da Comissão de Educação na Assembleia, sou autor da lei que unificou as férias de janeiro, eu me orgulho muito. O professor ganha mal, isso é um problema do Estado. É uma grave no Estado do Rio de Janeiro, somos o terceiro pior Estado em pagamento, e um dos estados que estão abaixo do piso nacional. O professor ganha inicial R$ 2.600, enquanto que no Maranhão é R$ 6.800. O Maranhão eu cito porque o Maranhão fez uma virada histórica extraordinária com o governo Flávio Dino. É possível fazer, temos recursos, temos condições, mas infelizmente isso não aconteceu. E exatamente por isso que o professor trabalha em mais de uma escola, que no Rio paravam em períodos diferentes para as férias. Além de tudo, o cara ficava sem férias, olha que loucura. Então a gente conseguiu unificar através de uma lei, foi um ano de briga com o governo do Estado, a oposição, junto com o Marcelo Freixo, ao governo Sérgio Cabral, e a gente conseguiu, mesmo sendo oposição, aprovar esse projeto muito bacana. O Marcelo também ajudou muito, o deputado Gilberto Palmares também, que é um grande amigo, não é candidato na eleição desse ano, mas está ajudando a gente também. E a gente conseguiu estruturar essa lei, beneficiou muito o professorado no Rio de Janeiro. A gente quer fazer muito mais, né? Eu sou autor de um projeto de lei junto com o Marcelo Freixo, eu espero que a gente tenha o prazer de aprovar e ele mesmo sancionar um projeto dele, que é o projeto que unifica as férias de julho, recesso de julho, para que o professor tenha mais um ganho. Se a gente fala em educação ser prioridade, a gente tem que tratar com tapete vermelho o professor. O serviço público na Alemanha, por exemplo, o teto do salário do serviço público é o professor adjunto de topo de carreira de uma universidade alemã pública, enquanto que no Brasil é o judiciário, com todo respeito ao judiciário, mas se a prioridade da educação deveria ser o professor, o teto do salário, ou seja, ele deveria estar ganhando mais. Né? Então, acho que talvez seja um grande modelo e um grande exemplo. E a gente tem que construir políticas que valorizem a educação. O Estado do Rio é uma tragédia nesse sentido. É uma tragédia, não paga um terço de planejamento, é necessário, professor, 40 horas, óbvio, e não pode ficar 40 horas em sala de aula, senão a qualidade da educação dele piora. Ele dá aula e tem que ter pelo menos um terço preparando essas aulas, corrigindo provas. E o governo do Estado não cumpre nem a ordem judicial para fazer isso e alega que o professor, se pagar esse um terço de planejamento, o professor vai ficar em casa, na verdade, ele vai dar aula em outra escola. Ou seja, a lógica de culpabilizar a vítima. O professor dá aula em outra escola porque o Estado paga muito mal. É uma vergonha o que acontece no Rio de Janeiro, uma lástima. Um Estado destruído, quebrado durante muito tempo, do ponto de vista do sistema de educação. O governo Huitzel Castro, duas faces da mesma moeda, continua numa lógica de sucatear a educação, desvalorizar o professor. E a gente, muita relação com o SINCRA, muita relação com o sindicato do SEP, sindicato de professores da rede pública, a gente quer construir uma agenda diferente. E, ao que tudo indica, eu espero ter muita confiança, sobretudo com essa
virada, né? Lula no primeiro turno aí se desenhando essa condição ímpar e especial para o Brasil, eleger Marcelo Freixo também no primeiro turno aqui no Rio de Janeiro. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer fazer, e eu acho que tem boas possibilidades, né? O Rio de Janeiro, um estado importante da federação, um dos maiores arrecadações em termos tributários, precisa estar na linha de ponta também no serviço público a atender a população. É ruim a saúde, é ruim a educação, é ruim o serviço público concedido pelo Estado. Por isso que eu quero muito voltar para a Assembleia Legislativa para a gente mudar essa história de preferência com Marcelo Freixo, governador. Meu irmão Douglas, agora já puxa o bonde com as partes técnicas aí. Agora a gente vai para a apresentação, na verdade, vai dar um espaço para... A gente falou da apresentação de Robson. Se eu não me engano, agora vai para a parte da apresentação do partido, é isso, Douglas? Isso aí. Agora, falando um pouco, meu irmão. Agora você vai falar um pouco. É lógico, assim, você está no PT hoje, certo? Isso. PT, a gente não precisa a gente teoricamente não precisaria de tanta apresentação, mas eu acho que é sempre bom, principalmente no momento de mudança, certo? Você fala um pouco do movimento que o partido está fazendo, de como que está acontecendo as coisas, se houve ou não houve uma mudança estrutural, como é que estão as propostas. Fala para a gente depois desse furacão todo que a gente passou, né? O Brasil viveu um momento peculiar na sua história, né? Nós tivemos 8 anos do presidente Lula e mais 4 anos da presidenta Dilma, com muito êxito em políticas públicas, né? Os números falam por si. Por eu ser da área de gestão pública, eu gosto muito de indicadores. E indicadores mostram, é um retrato de como está a gestão pública. Porque gestão pública é serviço público. É isso. E serviço público de qualidade para a população. Então, nós construímos, ao longo desse período, a primeira vez na história que você teve a redução da desigualdade no Brasil, o índice Gini mostrou isso. Isso é muito significativo. Nós tivemos uma melhoria de vida da população mais pobre, saímos do mapa da fome, aumentamos o número de vagas nas universidades públicas federais. Nós construímos um projeto de nação. Eles narraram um factoide, construíram um factoide que nós quebramos o Brasil. Mas eu vou te dar um dado muito curioso. O Brasil, hoje, em alguns aspectos, está muito destruído pelo governo Bolsonaro, não tenho dúvida. E vai exigir muito da nossa atuação em termos de governo do presidente Lula para retomar onde a gente estava, né? A gente tinha o pré-sal, a gente tinha luz para todos, a gente tinha uma série de programas sociais importantíssimos para a Uni, aumento de vaga na universidade. Desculpa. Tínhamos uma série de políticas que davam uma efetividade de melhora de um projeto de nação, uma perspectiva de futuro muito positiva. Sobretudo o pré-sal. Eu acho que talvez esse fosse o grande ponto. Mas, do ponto de vista econômico, nós deixamos o Brasil, quando saímos do governo, em bases fiscais muito sólidas. Vou dar só um dado que é curioso. Quando o governo do senhor Michel Temer, golpista, né, articulando com o Eduardo Cunha, derrubaram a presidenta Dilma, alegando que o país estava quebrado, que o Brasil não havia mais condições, né? No dia seguinte que o ministro da Economia, até o Henrique Meirelles, que ontem esteve com Lula, e dá uma demonstração, né? A gente pode dizer que todos os candidatos a presidente da República de 2018, ou quase todos, né? Porque o Ciro Gomes, por exemplo, não está, entenderam o que está em jogo e estão apoiando o Lula. Você tem o Meirelles, né? Você tem o Alckmin, você tem o próprio Haddad, você tem a Marina, você tem o Boulos, todos eles estão apoiando o Lula. Isso é muito significativo. Isso dá a dimensão do que está acontecendo hoje no Brasil, da responsabilidade dessas eleições. Mas nós pegamos, né, ali em 2016, é importante nós fazermos essa leitura. O Brasil, quando entrega o governo ao Michel Temer,
a gente vê o ministro, na época, o Meirelles, dizendo, fazer uma carta ao mercado, uma carta ao país, sobretudo ao mercado financeiro, dizendo o seguinte: não há motivo para pânico. O Brasil possui bases econômicas e fiscais muito sólidas. A relação dívida-PIB é absolutamente sustentável. Uma reserva cambial na ordem de 380 bilhões de dólares, isso é quase metade do PIB em reserva. Aliás, ela é grande demais, inclusive, isso é um debate que tem que ser feito no governo, tenho certeza que será feito. Precisa reduzir um pouco isso, até liberando, né, opções de financiamento, investimento na economia, enfim. O Estado precisa crescer e precisa crescer distribuindo renda. A melhor forma é o próprio Estado fazer isso, trazendo, a iniciativa privada acompanha isso. Então não havia país quebrado, havia uma grande mentira, uma situação peculiar, o senhor Eduardo Cunha aprovando pautas bombas para dinamitar o governo, para inviabilizar o governo Dilma. Era muito curioso, a gente era um governo onde a gente estava na situação, mas agíamos quase como oposição, tentando defender o país dos retrocessos impostos pelo senhor Eduardo Cunha e sua trupe, né, e sua quadrilha, que estavam impondo ao Brasil uma pauta extremamente regressiva do ponto de vista social, econômico e fiscal. E a gente derrubava os projetos, a gente atuava como oposição, era louco aquilo, né? E nunca passava de 120 votos dentro da Câmara, o que mostra a necessidade da eleição de uma Câmara, de um Congresso forte. O Brasil passou por esse cenário, e é importante falar, né? Eu acho que essa é uma frase, um parágrafo, mas é muito importante que as pessoas entendam isso. Houve uma sucessão de mentiras contadas desde a queda da presidenta Dilma. A primeira delas, é bom lembrar, basta tirar a Dilma que o dólar sobe, que o dólar desce, né? O dólar cai, que a inflação cai. Basta tirar a Dilma que tudo melhora, que o emprego volta, a economia volta a crescer. E não foi isso que aconteceu. Tirou a Dilma e continuou a situação piorando. Não, vamos então aprovar a emenda constitucional do teto dos gastos, a famosa emenda constitucional 95, aquela que impõe teto nos gastos, mas só de saúde e educação. O pagamento de juros da dívida continuava liberado. Aí fez a emenda constitucional 95, o Brasil continuou ladeira abaixo, a situação só piorando, desemprego aumentando, a situação fiscal do país, a única coisa que estava estabilizada, mas você tinha uma situação delicada do ponto de vista da relação cambial, enfim, o câmbio subindo, ainda o país ainda vivendo uma crise. Não, vamos fazer a reforma da Previdência que o emprego volta e a economia volta a crescer, a economia estagnar. Fizeram a reforma da Previdência, nada mais é do que entregar a renda pública ao setor empresarial brasileiro. Não melhorou, só piorou, e fizeram a reforma trabalhista. O que é a reforma trabalhista? Disseram que era para fazer a reforma trabalhista para você gerar emprego. Na verdade, a reforma trabalhista não gera emprego. Isso é uma ilusão. Isso aí não entra na cabeça, não tem nenhum legal, nenhum manual da economia que uma reforma trabalhista, tudo que foi feito no Brasil, gera algum emprego. A reforma trabalhista nada mais foi do que simplesmente você tem uma linha numa planilha em Excel de serviço e você reduziu o valor de serviço, que é o gasto do setor patronal com o salário do empregado, e aumentou o lucro do setor empresarial. Só isso, mais nada. O dono da padaria não contrata uma pessoa porque é mais fácil demitir ou contratar. Ele contrata uma pessoa porque há demanda para isso. Porque as pessoas estão procurando a padaria, estão comprando mais, então ele precisa empregar mais, vai gerar mais emprego. É assim que funciona, né? É a lógica keynesiana. O presidente Lula fez muito isso no seu governo, né? São as atividades anticíclicas que fazem com que o país, o Estado gasta através de compras governamentais, investimentos públicos, BNDES, injetando dinheiro na economia, financiando, empresa que gere emprego, obviamente, e você com isso financia projetos e a economia roda. Então é isso. E aí eles vieram com toda essa lógica, a situação só piorando, uma sucessão de mentiras que levou à eleição do fascista que ocupa hoje a Casa de Vidro, né? O homem da Casa de Vidro, né? Assim que ele foi designado pelos seus comparsas. Então, a situação hoje do Brasil é uma das piores da sua história. Os indicadores, todos eles são ruins, são ruins que o do governo Temer, que já era bastante ruim. A gente tem
uma inflação ainda muito alta, apesar de agora ter dado uma melhorada, mas ela melhorou também porque a gente chegou no final do poço, nós chegamos no fundo do poço, gente. Quando a economia faz isso, é como a vida, né? A economia vem de vida, vem de economos, né? Cuidar da casa, cuidar da vida. E a vida ela é sistólica e diastólica, né? Ela é como o coração, né? Ele abre e fecha, né? O pulmão abre e fecha. Então, a vida é assim. E a economia também, ela foi comprimindo a tal ponto que chegou uma hora que ela tem que voltar a crescer. É natural isso. Então, há uma reprimenda. A gente tem a taxa de juros mais alta do mundo. Quem pega R$ 100 em juros, empréstimo, por exemplo, pega no cartão de crédito, juros rotativo ali, no cheque especial, se não pagar a dívida em 5 anos, vai pagar R$ 25 milhões em juros. É disso que a gente está falando. Enquanto qualquer país decente, como na Inglaterra, por exemplo, o seu sistema financeiro não deixa que a dívida, a partir do momento que você paga os serviços da sua dívida, se você pagou o dobro do que você tinha contraído de empréstimo, a dívida é automaticamente cessada. Menos no Brasil. O Brasil é um paraíso fiscal para o sistema financeiro. O Brasil fala fino para o sistema financeiro e fala grosso com o trabalhador. Fala grosso, esse é o nosso problema que a classe média não entende, fala muito grosso com o setor da pequena e média empresa e vota no Bolsonaro achando que é rico, né? O Brasil tem esse problema, né? Nós temos uma classe média que ganha 8, 10 mil reais por mês e que é subserviente, atende aos interesses de quem ganha 100 mil reais por mês para acreditar que o problema do Brasil é quem ganha R$ 1.000. Então, na verdade, não é quem ganha 100 mil reais, não tem taxado em nada. A carga tributária no Brasil é muito elevada. Não, não é verdade, não é, está longe de ser. Pelo contrário, está no quarto mais baixo se pertencêssemos ao OCDE. O problema é a forma como ela é cobrada. Ela cobra muito o setor de bens e serviços. Ela cobra muito o dono da padaria, ela cobra muito da mercearia, do açougue, de quem gera emprego nesse país, né? Da indústria, a pequena empresa que está empregando, o setor terciário, enquanto que os bancos, o sistema financeiro, contribuem muito pouco com a massa de arrecadação tributária. O Estado existe e ele precisa ser financiado, ele é financiado pelos tributos. Só que quem paga tributo são os mais pobres, pagam mais do que os mais ricos. Esse é o ponto. E quando eu falo os mais ricos, rico não é o dono do Jeep Renegade. Rico, eu falo é o rico, rico, rico. Rico, 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 como diz Eduardo Moreira, é o cara que tem 100 milhões de reais na Bolsa de Valores. Esse existe. Esse cara detém mais de 70% da renda nacional. 1% da população tem mais de 70% da renda nacional. E esse é o maior problema do Brasil, gente. É a desigualdade. Você vai nos outros países do mundo desenvolvidos, você vê que a desigualdade é menor, e isso para eles é um valor, porque onde tem concentração de renda, tem concentração de poder. E como é que você evita isso? Com tributação regressiva. Não é deixar a pessoa deixar de ser rica, não é isso. Não. É você fazer com que ela pague uma tributação muito maior para que você possa, através desse recolhimento dos impostos, voltar o Estado usando e gastando esses tributos, melhorando a vida dos mais pobres. Por exemplo, no Brasil, o mais pobre no Brasil tem uma vida muito pior do que o mais pobre em Portugal. Vou dar só um exemplo. Né? O mais pobre no Brasil é uma situação drástica, dramática, em comparação com o mais pobre de Portugal. Em compensação, o mais rico em Portugal tem uma vida muito inferior ao mais rico no Brasil. Essa desigualdade é criminosa e a gente precisa lutar para acabar com isso. E o governo do PT foi o primeiro que mexeu nisso pela primeira vez na história. E é óbvio que isso mexe com interesse. Né? Eu gosto muito de simplificar os exemplos e aprofundar nos exemplos mais complexos, nas situações mais complexas. Né? Não existe solução simples para problema complexo. Você pode simplificar a compreensão. A gente chega aqui na nossa sala aqui no debate nós temos 5 pessoas, não é isso? Não, 4, né? 4 pessoas. Nós somos 4 aqui. Então, se eu trago 4 livros meus, mas eu deixo com o Douglas 3, eu vou ter problema, né? Vocês não precisam distribuir. É mais fácil eu chegar para o Douglas, vou usar o exemplo do laranja, que ele é mais didático. Se eu dou 4 laranjas aqui, a gente distribui entre a gente, vai ficar legal. Agora, se eu já deixo as 4 laranjas com o Douglas, a gente vai ficar sem laranja. Aí eu vou dizer para a Cássia e para o Fernando, não, peraí, nós vamos pegar uma das laranjas que tem aqui, nós vamos tirar, plantar as sementes, quem sabe um dia a gente vai ter laranja para todo mundo. Não, mais fácil chegar, Douglas, desculpa, te dei laranja demais, acho que a gente precisa
redistribuir. Isso é isso. O capital, ele é finito. A quantidade de recurso, o PIB, é finito, não é infinito, ele é finito. E a gente produz alimentos, nós somos autossuficientes em alimentos, somos autossuficientes em petróleo, commodities, em quantidade. O Brasil exporta e importa por uma questão de composição do seu refino na Petrobras, né, que deveria ser ainda da Petrobras, que foi privatizada uma série de refinarias. Então, precisa mudar isso, inclusive, ali na verdade, retomar esse projeto, mas isso é um outro assunto. Então, quando a gente faz isso, a gente mexe com interesse. O Brasil mexeu com interesse, né? A gente precisa dizer, o problema é que um setor da sociedade se incomodou muito quando viu o pobre viajando de avião. Dizia, né? O aeroporto virou rodoviária. E esse incômodo passou a ser irritação e ódio quando viram, por exemplo, que o filho do trabalhador estava ocupando o mesmo banco da universidade que o filho da empregada doméstica. Isso foi a gota d'água, né? A PEC das empregadas domésticas, o Fundo de Garantia da Empregada Doméstica. Isso levou ao impeachment, obviamente foi isso. Um setor da sociedade não gostou. A Lava Jato, uma grande farsa. Então você está dizendo que não houve corrupção? Não, claro que houve corrupção, porque a gente devolveu o dinheiro. A corrupção foi na investigação associar a corrupção existente a alguns quadros políticos, obviamente tentando atingir o presidente Lula. O PT nem é o partido mais com pessoas incriminadas na Lava Jato, está longe de ser. Acho que foram 5 partidos, então até o 5º, com menos quadros incriminados. 5 ou 7, uma coisa assim. Agora, nenhuma delação premiada que acusava o Lula teve provas, né? Isso é um fato. Foi por isso que a Lava Jato foi anulada. Porque o juiz, além de ser um juiz que não deveria ser o tribunal dele, né? a comarca dele a tocar o processo, mas ele se demonstrou ser um juiz suspeito graças ao vazamento do Intercept, que mostrou que as sentenças eram combinadas, que o juiz instruía uma das partes na escolha de testemunhas e agiu de maneira criminosa, violando o devido processo legal, em situações de utilização de mecanismos que não são permitidos, na forma como foi. A condução coercitiva, por exemplo, ela tem uma série de requisitos para você aplicar. Um deles é a pessoa se recusar a prestar depoimento, dependendo da importância do depoimento. Aí você pode, em última circunstância, usar a condução coercitiva. E as conduções coercitivas foram utilizadas para espetacularizar o processo investigativo. Isso é grave, muito grave. E a gente precisa trabalhar para que nunca mais aconteça. Esse talvez seja o grande desafio nosso para esse ciclo. Não é que não aconteça com o Lula, com ninguém, com ninguém. E o PT foi vítima desse processo. Hoje o cenário é diferente, hoje a gente vê uma nova realidade, porque foram desmascarados aqueles que agiram, né? É muito bom para o país, para o mundo, ver Sérgio Moro um ato lixo da história. Bem na verdade, vai perder a eleição para o Senado, lá no Paraná, e vai perder de forma melancólica, porque a população viu que foi enganada. Eu acho que de tudo, eu encerro aqui para a próxima pergunta, de tudo que a gente ouviu no Lava Jato, eu acho que o mais emblemático é o vídeo que está sendo vinculado à propaganda de TV do Alckmin, falando, quando ele diz, já há alguns vídeos aí sendo vinculados pelo outro candidato, deu falando sobre a Lava Jato, elogiando, falando de prisão, de corrupção. Quero dizer que eu fui enganado, como a população brasileira também não foi. Isso é muito emblemático, né? E dá uma conotação importante para um setor da sociedade também, perceber que a gente pode cometer erros, mas a gente precisa, em cima dos erros, criar mecanismos que corrigem e que não permita que isso aconteça nunca mais. Professor, a gente vai se caminhando agora para nosso roteirinho, né? Falar sobre propostas para o mandato. E você pode estar respondendo aqui umas 2 perguntas, né? E aí você fala sobre as propostas do seu mandato. A Dani Marques mandou assim: Professor Robson, admiro muito a atuação política na educação, como, por exemplo, a sua atuação na CPI das universidades. Enquanto sou eleitora, queria saber com você como você pretende trabalhar pela recuperação do Rio de Janeiro no quesito geração de emprego, renda e proteção social. Isso é uma pergunta. E a outra é uma pergunta, minha pergunta, né? Que saiu hoje, uma reportagem feita pela Casa Fluminense, onde foi feito um mapeamento, né, dos lixões de algumas comunidades do Rio de Janeiro. E aí
E aí eu botei assim também, ó, pessoas estão vivendo do lixo, né, em Rio das Pedras e outras comunidades. Também queria ver com você, né, como resolver esse problema. Aí você pode estar falando sobre as suas propostas em relação a essas perguntas, tá bom? Claro, ótimo, obrigado. Obrigado, Cássia. Obrigado, Dani, pelo elogio. Realmente a CPI foi muito emblemática. Fui o relator da CPI das universidades privadas. Foram 73 encaminhamentos concretos para mudar a cara do ensino superior no Brasil e no Rio de Janeiro. Entre eles, a criação do INSAIS, acho que talvez seja o mais importante. E era uma proposta do governo Dilma, era um projeto de governo do governo Dilma, que não foi à frente porque o Congresso não deixou, não quis, que era a criação do Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior, para que o ensino superior no Brasil passasse por um processo de fiscalização e acompanhamento em prol da melhoria da qualidade. A educação é avaliada pelo IGC, ou deveria ser, pelo menos, Índice Geral de Curso, ou era avaliada, né? Onde é uma composição de avaliação do campo, da titulação dos professores, professor que tem mestrado, doutorado, tem trabalho publicado, e essa pontuação cresce. E isso é bom, todo mundo quer estar numa universidade que tenha IGC alto, né? Que seja uma boa faculdade, que tenha bons professores, professores bem remunerados, bem qualificados. E o INSAIS teria esse compromisso de avaliação. É um órgão independente do MEC, autônomo, para fiscalizar, e mais que fiscalizar, formular políticas que facilitem esse processo. Hoje você tem uma realidade tão dramática que eu conheço professores de ensino superior que escondem o doutorado no Lattes, porque as universidades não contratam, porque o doutorado, por lei, você tem que pagar mais, óbvio. O salário do professor doutor paga mais. Mas você paga mais por quê? Porque ele é um profissional, é um professor, é um pesquisador mais preparado, né? Obviamente, um professor com uma qualidade de conteúdo, de acesso a informações mais aprofundada. Então, óbvio que ele tem que ganhar mais. E esse processo de avaliação fazia com que as universidades que tinham mais doutores fossem mais bem avaliadas. Então, valia a pena, né? E vale a pena, sempre vale, tem que voltar a valer a pena. O professor estudar, fazer mestrado, doutorado, publicar artigo científico, preparar pesquisa acadêmica, publicar artigo que reflita o seu trabalho de pesquisa. Isso é bom para as instituições, é bom para o Brasil, é bom para o mundo. A ciência e a tecnologia vem sendo sucateada nesse governo. Os cortes são profundos, são cortes gigantescos, sabe? São abusos atrás de abusos no que diz respeito a esse desenho de sucateamento da educação. Então, eu fico muito feliz de ter feito esse trabalho. E no que diz respeito à geração de emprego e renda e proteção social, primeiro a renda básica da cidadania, da minha querida amiga, também candidata a Tatiana Roque, né, a deputada federal pelo PSB, uma pessoa com uma capacidade de formulação tremenda desse projeto, é a vice-presidente nacional da renda básica da cidadania, né? Onde o presidente é meu querido também companheiro amigo Eduardo Suplicy, vereador e candidato a deputado estadual em São Paulo, uma figura humana incrível, ímpar. Quem conhece o Eduardo Suplicy sabe do que eu estou falando. É importante a renda básica. E é importante também investimento. Primeiro, em qualificação profissional. Nós temos que voltar a construir escolas técnicas especializadas nas comunidades. E das Pedras merece uma escola técnica de qualidade. A gente precisa batalhar, esse é um compromisso nosso. Eu, como deputado, vou brigar. Muita gente sabe da história, eu rapidamente conto aqui, onde hoje é o shopping de Jacarepaguá, seria o Instituto Federal. Nosso mandato conseguiu, juntamente com meu querido companheiro e amigo Jorge Bittar, que foi deputado federal do PT, hoje é um dos diretores da Fundação Perseu Abramo, uma pessoa que formula política para o Marcelo Freixo, inclusive, trabalhou junto com a Tati Roque no programa de governo, um quadro extraordinário, uma pessoa incrível. Né? O Jorge ele fez um trabalho junto comigo de articulação política para trazer esse Instituto Federal. E conseguimos. Tivemos um empenho, liberação da verba, terreno, a Prefeitura do Rio liberou, estava tudo pronto. Aquela crise de 2014, nós não nos elegemos, nem eu, nem Jorge Bittar, nem Gilberto Palmares. Os grandes quadros da esquerda diminuíram de tamanho. Bolsonaro já foi o deputado federal mais votado. Em 2014 começou o grande problema, o grande barulho na política do Rio, com essa tragédia ali. Crescendo e crescendo muito. Espero que a gente dê uma resposta agora, elegendo uma grande bancada progressista. E, infelizmente, com a nossa derrota, a prefeitura entendeu que era melhor colocar um instituto, ao invés de um instituto, colocar um shopping.
Então, a gente quer voltar para trazer um aparelho público de qualidade, de escola técnica, prepare as pessoas, que dê perspectiva. É fundamental voltar a ter um banco de fomento no Rio de Janeiro. A Marcelo Freixo tem esse compromisso, linha de financiamento para que o pequeno empresário, médio empresário, possam se capitalizar e investir para gerar emprego. Isso é um compromisso nosso também de batalhar. Desde que a gente perdeu, né, que a privatização do Manerj lá atrás, o Rio de Janeiro veio só capotando, caindo e perdendo, né, emprego e oportunidade. Passear no centro da cidade hoje é deprimente. Caminhava hoje pela rua São José, passando para o próximo edifício, Terminal Menezes Cortes, em direção ali ao fórum, para panfletar, estava panfletando, junto com outro candidato também, filho do companheiro amigo Adi Damus, deputado federal. E a Galeto Timpanas, é um restaurante histórico que tinha ali até há pouco tempo, no terminal garagem, está fechado. E só tinha um restaurante em todo aquele corredor, onde havia pelo menos uns 10 restaurantes, um funcionando. É o retrato da economia do Rio de Janeiro. Você pode pensar, mas foi a pandemia. A pandemia não foi só no Rio, foi no Brasil inteiro, e todos os estados estão se recuperando bem, né? Razoavelmente bem em comparação ao Rio de Janeiro. Estão melhores que o Rio de Janeiro. Até porque a gente teve um governo federal que jogou contra também. É importante dizer isso. O governo federal, ele não gerou... Como é que a Alemanha, por exemplo, conseguiu minimamente... Todos os países do mundo, isso é um dado curioso, que trataram corretamente a Covid, que priorizaram as vidas, os empregos, fizeram lockdown, deram linha de financiamento para empresário com carência de mais de um ano para pagar e com juros zero, em alguns países juros negativos, desde que não demitisse. Olha que curioso. Então, o cara ia manter seus empregados em casa, ia ter uma dívida com o governo para manter eles em casa, tentar bolar alguma coisa de home office do seu serviço, para que as pessoas continuassem recebendo salário e, ao mesmo tempo, fazendo com que a economia girasse, menor, obviamente, uma recessão, mas ainda não parasse. O Brasil não fez nada. As empresas quebraram com o Estado brasileiro economizando dinheiro e não fazendo lockdown. Ou seja, errando das duas pontas. Qual é o resultado? Nós tivemos economia quebrada e maior número de mortos. As duas coisas se conciliavam. É o Estado que tem que agir. Por isso que todos os países do mundo estão com um déficit enorme, né? E tinham que ter mesmo. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse um déficit gigantesco nesse momento e pelo menos metade das pessoas que morreram estivessem vivas. Todo mundo conhece alguém que morreu por culpa desse governo, que demorou a comprar vacina. Hoje saiu um estudo, esqueci o nome do instituto, que provou que a demora na compra de vacina custou, das 700 mil vidas, pelo menos quase metade. 230 mil vidas parece que poderiam ter sido evitadas. Puxa vida, estou falando de vidas. E aí agora eles se vangloriam que possuem reservas, que têm uma situação sólida do ponto de vista econômico. É verdade, é o custo de vida. Tinha que ter uma situação dramática econômica para que a gente pudesse ter as pessoas aqui do lado, a própria economia, por um lado, funcionando, os empregos aí garantidos. Era possível, a Alemanha conseguiu fazer isso, sabe? A Noruega conseguiu fazer isso, a Austrália conseguiu, Nova Zelândia conseguiu. Por que a gente não conseguiu? Não conseguiu porque a gente tinha um governo genocida, combinando com um governo incompetente e corrupto como o do Rio de Janeiro. A gente está falando do esquema do CEPERD, mas antes do esquema do CEPERD, há outros esquemas que precisam ser lembrados. As compras de construção de hospitais, né? Aqui superfaturados no governo Witzel/Caixa. Então, esse é um pouco do desenho, né? E Cássia, a sua pergunta é muito rápida, porque eu já respondi parte dela. A gente precisa da renda básica da cidadania, programas sociais para essas pessoas, organizar esses catadores em cooperativas, cursos profissionalizantes, reconhecendo o trabalho do catador, da reciclagem, fazendo iniciativas nesse sentido. A indústria criativa está aí, precisa ser fomentada, mas a situação é dramática, a situação da fome, da miséria, precisa ser combatida de imediato. Programas assistenciais que possam resolver isso. Há uma série, a renda básica é um deles, Bolsa Família, e, obviamente, em paralelo a isso, a profissionalização dessas pessoas e o fomento, para que essas cooperativas se organizem, gerem renda, emprego, e façam com que a economia criativa complemente a economia como um todo, caminhem juntas e possam recuperar o emprego e tirar o Rio das Pedras e o Rio de Janeiro como um todo, a situação trágica que estamos vivendo. Robson, acabou que minha internet deu uma falhada aqui.
e eu caí, enfim, você estava falando, quando você estava falando sobre o partido, né, e falando de todo o movimento que foi feito para poder criminalizar o PT, né, e privatizar, entregar aí bens, áreas tão estratégicas como a Petrobras, né, que é o lugar que você trabalha. Mesmo quem está, mesmo quem caiu muito nesse discurso, hoje já está percebendo a falácia de tudo isso, a mentira, né, todo o engodo disso, sabe que o PT foi muito importante, com todas as críticas que a gente possa ter, em muitas áreas, né? E uma delas é a educação, que é tão cara a nós, né? A questão da fome que a gente está vivenciando, que a Cássia trouxe aí. E hoje, Robson, está acontecendo, ontem e hoje, né? Uma mobilização nacional pelo direito à EJA, né? Essa mobilização está acontecendo a partir dos movimento dos fóruns de EJA do Brasil. Eu faço parte do Fórum do Rio de Janeiro. A gente tem hoje no Brasil 69 milhões acima de 25 anos, né, que não concluíram a educação básica. E tem mais aí em torno de 15 milhões que não foram alfabetizados, que tiveram esse direito negado. E eu sei que você é um cara super engajado na questão da educação, né, e nos pré-vestibulares comunitários. Você já até tocou nesse assunto, eu caí, não sei se você já falou, mas acho que é legal a galera que está acompanhando, ouvir um pouquinho dessa sua experiência, dessa sua atuação, que é uma atuação de militância que você faz no seu tempo vago, né? Não é, você trabalha, né, como servidor público na Petrobras, mas no seu sábado, em outro momento, você está no Rio das Pedras, está em outros lugares, contribuindo para que a juventude, a gente é um coletivo de jovens, e muitas vezes falam dos jovens, né, como o jovem carente, o jovem tem nada de jovem carente. Na favela tem jovens muito potentes, mas que têm essa educação sucateada a ponto de não conseguir disputar uma vaga na universidade pública. Então, o pré-vestibular é muito importante, é uma ação fundamental. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua atuação. Sim, a gente é muito engraçado, né? Porque a gente foi acusado no governo do PT de ter colocado Paulo Freire na educação, né? E eu costumo dizer, na verdade, quem falou isso pela primeira vez foi o meu amigo, e também que me apoia, o Gilberto Carvalho, de que nós, na verdade, fomos acusados de uma coisa que, se nós tivéssemos realmente feito, quem nos acusa não nos acusaria, porque teria consciência política de compreender o que estava em jogo. Paulo Freire foi uma figura extraordinária. Paulo Freire é motivo de orgulho no Brasil. Paulo Freire é o acadêmico brasileiro mais lido da história, lá fora. O doutor Honório Descalza em diversas universidades do mundo. Quem critica Paulo Freire não entende nada de ciência ou nada de nada. Eu lembro uma vez, eu fui num debate, eu fiquei horrorizado, um quadro do bolsonarista, que é até deputado hoje, começou a criticar Paulo Freire, coisa absurda, eu perguntei, vem cá, seja honesto, você já leu Paulo Freire na vida? Alguma coisa? Né? Eu não preciso ler para saber que Paulo Freire é ruim. Então tá bom. Então, a sua resposta, ela merece um silêncio triste, melancólico, da tragédia que se abateu sobre o Brasil. Foi isso que eu falei para ele na época. Porque é óbvio que ele não conhece Paulo Freire. Ele não conhece nada de nada, né? A bem da verdade. Porque Paulo Freire revolucionou a pedagogia no mundo. Todas as universidades de pedagogia no mundo têm Paulo Freire como uma referência bibliográfica importantíssima. E Paulo Freire criou, entre diversas obras, né, um método, inclusive, da pedagogia do oprimido, que é um método de alfabetização de adultos. Você pode aplicar a alfabetização de adultos, mas pode aplicar também em outras iniciativas de educação, onde ele ensina criando consciência crítica, massa crítica. As pessoas trocam, eu brinco, trocar o vovô viu a uva por o povo que tem voto, né, no processo de alfabetização. Ou seja, você não pode ignorar as realidades socialmente perversas, essa frase é do Paulo Freire, que estão ao nosso redor. A gente precisa compreendê-las, entendê-las, e mais do que isso, saber por que ela existe. A pobreza, a miséria não é uma consequência como é a chuva. Não, a pobreza, a miséria existe como um projeto de concentração de renda. Se eu vou ali no armário do Douglas Valeta, eu tiro todos os livros, vão faltar livros para ele. Esses livros não vão sumir, eles vão para algum lugar, para a minha casa, para a casa da casa. Então, esse recurso é limitado. Se a gente tira de muitos para dar para pouco, você concentra a renda, isso é injusto.
por si só é injusta. O Paulo Freire atacou isso. E eu estou falando Paulo Freire uma pergunta sobre o pré-vestibular comunitário, porque esse é o grande segredo do pré-vestibular comunitário. O pré-vestibular comunitário, ele tem, né, social, os que eu trabalhei, né, a disciplina que eu trabalho é cultura e cidadania, e a gente ensina o jovem a pensar politicamente, a agir politicamente. Eu costumo dizer que o jovem entra no pré-vestibular querendo uma vaga na universidade, querendo ter um bom emprego, né, e um dia sair da comunidade que ele mora para um lugar melhor, entre aspas. E eu considero o trabalho bem feito quando ele entrou para a universidade, ainda continua sonhando com um bom emprego, porque ele tem que estudar, o Estado tem que dar garantias para isso, dando bolsa, concedendo oportunidades que ele estude, e mais, que ele possa também, ao invés, na verdade, de querer sair da comunidade que ele mora para um lugar melhor, ele passa a querer transformar a comunidade que ele mora em algo melhor, porque isso é possível. Não podemos fazer isso. A política ajuda nisso, o Estado ajuda nisso, mas ele precisa se organizar politicamente, se juntar, se aglutinar. E a gente ensina isso no pré. O jovem a pensar, refletir, dialogar. Então, essa experiência ela é importante. Vou dar um exemplo bem concreto. As cotas. As cotas não são uma conquista de nenhum político. Nem o Lula. Não foram os políticos que fizeram. O Lula tem o mérito de ter levado essa política para o país. Mas a conquista é do movimento negro, de vários movimentos, do MNU, PVNC, do CAF, todos eles, para parar por aqui, senão vou acabar esquecendo, já não esqueci alguns. Esses movimentos tiveram a sua militância como elemento central para esse debate. E muita gente da esquerda era contrária às cotas. Eu me lembro de um debate que nós fizemos em 2005, aqui em Jacarepaguá, onde um determinado professor, que é deputado até hoje, foi deputado, se dizia contrário às cotas. E um outro que estava na minha, eu não era parlamentar na época, não tinha sido ainda. A gente tinha disputado a eleição ainda, apesar de já ser filiado a partido naquela época. E o outro era a favor. O que era contra falou. Eu sou contra porque eu acho que a lei das cotas, logo depois que a UERJ criou a lei de cotas, a lei das cotas vai levar o preconceito racial para dentro da universidade. Isso é muito ruim para o meio acadêmico. Aí um aluno se inscreveu e falou o seguinte: quero falar para o professor aí que é contrário às cotas, o professor e deputado, que eu sou assim, meu sonho é ser discriminado dentro da universidade, porque fora eu já sou. E esse professor, né, e deputado, me disse que mudou de opinião a partir daquele debate. E realmente as cotas elas trouxeram um resultado extraordinário, sabe, uma inserção de jovens negros, homens, mulheres, LGBTs, enfim, dentro da universidade, fazendo esse debate das cotas e com resultado acadêmico superior, na maioria dos casos, aos não cotistas, calando a boca de muita gente que disse que seria o contrário, mas só olhar os resultados da UERJ, né? E a gente viu que a realidade é outra. Aliás, eu conversava outro dia com um outro candidato, um querido amigo, Ricardo Lott, candidato também a deputado federal, ele falava isso. A concessão de bolsas, é engraçado como foi conceder bolsas para a UERJ, para os alunos, né? Na Alerj, muitos deputados votaram contra, dizendo que a bolsa era muito elevada, acho que era 3 mil reais, e que o aluno assim não ia querer trabalhar. E ele responde: é ótimo, tomara que seja assim mesmo, porque é para isso que a gente está querendo, para o aluno ficar em casa. O aluno tem que estudar. O jovem, pobre, negro, morador de favela que está na UERJ tem que estudar. Tem que ter seu tempo reservado para estudar, como tem o filho dele, para aquele deputado, que certamente não está trabalhando. Então, essa é a lógica, né? Quer dizer, é uma lógica que existe na cabeça das pessoas, uma lógica oligárquica ainda, né, do Brasil colônia, que até hoje mantém as garras sobre o povo pobre com o desejo da volta à escravidão. Isso talvez seja a grande verdade. Então, eu acho que o pré-vestibular cumpriu muito bem esse papel e cumpre até a formação política, cidadã, o jovem que pensa. E o jovem que pensa é um perigo para governos opressores, obviamente. O nosso governo não. O jovem que pensa é a beleza da atuação política, da formatação de uma política pública eficaz.
Robson, não, calma. Vai lá, fala, cai para dentro. Não, eu ia te chamar. Não, bom, tá Ah, bom. Agradecer já a presença do pessoal do Facebook, né? Vamos lá. Érica Alves, Vinícius, Francileide, Marília Paixão, Miro, uma galera aqui ó, comentando, dando boa noite, meu candidato, agora lá, enfim, primeiro turno. E eu joguei aqui no nosso chat, né? Uma pergunta da Francileide Silva. Robson Leite, quando você ganhar, qual vai ser o seu mandato? O que você tem para nos oferecer em seu mandato? Fale um pouco para nós. Eu já falou, né, um pouco para a gente aqui como vai ser o seu mandato e que bolsa é essa? Ela falou. Que bolsa é essa? A bolsa que ela deve estar mencionando aí, provavelmente eu falei dessa bolsa da UERJ, foi uma concessão de uma bolsa feita. Tem um barulho, eu acho que tem um. É o meu microfone aqui? Tá. perdão, é o meu. Não, tranquilo. A bolsa que foi concedida na época da pandemia. Eu não sei exatamente o valor, mas a UERJ deu uma bolsa na época da pandemia para os alunos que estavam cursando, enfim, um programa desse tipo. Se eu tivesse que resumir de tudo que a gente propõe, nós temos várias propostas para a educação, né, as férias de julho, a luta pelo contexto de planejamento, a reposição salarial das perdas de inflação que são enormes no Estado, e também vamos brigar junto pelo município, melhoria na qualidade da educação e melhoria desse lado do professor. Tudo isso está no nosso escopo de proposta de projeto. Mas acho que o mais bonito e mais interessante é um mandato participativo. O que é isso? Nós fizemos isso na prática, não é só um jargão acadêmico. Não, nós fizemos mandato participativo. E não tinha rede social da forma como tem hoje, não tinha transmissão ao vivo. Nós fazíamos as reuniões do nosso gabinete aberta toda semana. Quem quisesse era só ir. Estava lá, entrava, sentava com a gente, conversava, para a gente construir o mandato. As demandas eram de porta aberta. As pessoas vinham até nós, traziam as demandas, traziam as ideias, a gente abraçava, a gente implementava, colocava e fazia acontecer. Né? Essa a atuação que a gente teve foi muito marcante. Muitos dos nossos projetos vieram do mandato participativo, muitas das nossas leis, nós temos muita lei. A área de cultura foi o sistema de cultura, articulamos o plano estadual de cultura com o conselho, o plano, o fundo para a cultura, tudo através de mandato participativo. Os movimentos de cultura, a lei, projetos de lei do audiovisual no Rio de Janeiro, de nossa autoria, foi construído junto com o movimento de audiovisual. E eu quero voltar para fazer isso, eu quero voltar para construir isso, construir com a educação, com a cultura, com a agenda da economia criativa, com as comunidades, com a renda básica, a cidadania, com todos os grupos que podem trazer demandas e construir conosco. A coisa que a gente mais criou foram GTs. O que eram GTs? GTs era a consequência do mandato participativo, era um grupo de trabalho. Vinha lá um grupo, Conexões Periféricas, trouxe uma agenda específica com relação às comunidades de um projeto. Vamos fazer piloto em algum lugar, vamos lá. Vamos criar um GT, participariam vocês três, mais 2 colaboradores do mandato, e a gente estipulava um prazo, eu acompanhava, ficava em cima. Quem é o coordenador? Normalmente era uma pessoa do mandato, co-coordenado com alguém do movimento. Tá, e eu ficava em cima, tá bom. Então, plano, eu quero ver um plano de trabalho. O GT tinha que fornecer para o mandato, não era para o Robson, era para o mandato um plano de trabalho. Nós vamos formular em 2 semanas um projeto, vamos visitar as comunidades, vamos conversar com a academia, vamos nas universidades, se não tiver dificuldade de trazer. A universidade não está nos atendendo, então vamos fazer uma audiência pública, vamos chamar a universidade para vir aqui trazer a ciência. Isso não acontecia porque as universidades públicas sempre de portas abertas, não era a realidade. Mas, se precisasse, em outras situações precisou, fazer audiência pública, trazia o Estado presente, trazia um secretário, e aí saía um projeto de lei muito bem fundamentado. Esse foi o segredo da qualidade do mandato. Né? Muita gente acha assim, não, porque você é professor, você sabe tudo, sem nada, gente, sem nada. Eu sou Paulo Freire, não existe mais ou menos saber, existem saberes diferentes. Então, os saberes diferentes precisam trocar. Quando 2 pessoas, cada uma tem um pão, né? Se encontram e decidem trocar o pão, cada uma vai ficar com um pão diferente, mas vai ficar cada uma com um pão. Agora, quando 2 pessoas vêm com conhecimentos diferentes, se encontram e trocam o conhecimento, as 2 saem com o dobro de conhecimento que chegaram. Então, é isso. O mandato participativo era essa filosofia. A gente trazia, quando a gente não tinha a capacidade, a competência, quem tem? O mandato é muito isso. É a coisa que eu mais amo no mandato parlamentar.
Quem tem? Não, tem lá na Universidade Federal Rural, tem um pesquisador que está fazendo um trabalho sobre economia criativa, que é o projeto que a gente quer fazer, Robson. Vamos ligar para ele, vamos procurar ele, vamos convidar ele para vir numa reunião, vamos chamar o secretário para nos ouvir e tal, vamos construir e vamos formular junto a política pública. Pega os especialistas, a gente pega o trabalho, pega a expressão, o especialista dá só um formato técnico e vira um projeto de lei. E a gente vai brigar porque esse projeto de lei vira lei. Assim foi a lei das férias de janeiro, assim foi a lei do audiovisual, assim foi o sistema de cultura. E assim foram vários projetos de leis que eu fiz, que eu nem lembro de todos, mas construídos de forma participativa. Talvez essa seja a grande proposta, a ideia do mandato que a gente construiu, que a gente quer voltar a construir. Muito bom, Robson, essa pegada, né, nesse mandato participativo, porque a gente se encontra nesse momento, né, em Rio das Pedras, na construção da Agenda Rio das Pedras, né, que junta aí diferentes atores, né, sociais, locais, coletivos. Cássia está mais à frente disso, junto com a Bruna, né, com uma galera, e a gente tem se reunido para poder debater as nossas demandas, que são muitas. A gente sabe que não dá para exigir que você se comprometa com todas, você não está entrando no poder executivo, né? A gente espera que você esteja no legislativo, pressionando, né, para que o executivo possa atender essas demandas, que são muitas. E aí, essa possibilidade de escuta e de diálogo é muito importante, porque estou aproveitando isso só para falar para a galera que está nos acompanhando, né, de Rio das Pedras, que vai ser muito importante a gente ter um grupo bom para pressionar, porque além de ter um parlamentar, ter parlamentares comprometidos com as nossas pautas, a gente vai ter que se mobilizar para pressionar para que essa agenda seja cumprida. Assim como a gente precisou pressionar contra o projeto de remoção do Crivella, teve que ir para a rua, teve que ocupar a Câmara dos Vereadores, a gente vai ter que fazer esse movimento e a gente está disposto e se organizando para isso. Tá? Então, certamente vai ser um mandato junto. Né? Claro, com certeza. Com certeza. Não tenha dúvida. Boa. Cara, eu acho que está na parte das perguntas e respostas aqui, eu acho. Eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Você, do PT, o PT foi massacrado, amassado aí na mídia e, como consequência, teve grande parte da população tendo o PT como um partido o mais negativo de todos entre os partidos. Isso aí é decorrente de uma articulação de comunicação da parte deles, da direita. Você usou Paulo Freire, que eu acho que é uma figura muito importante para a gente, sempre que possível. Desculpa, tá em obra aqui, cara, tá uma barulheira. Não, tranquilo. Eu acho que é uma figura que é sempre que possível de ser falado, ser abraçado e de ser defendido. Eu acho que é justo e que é necessário. Não que ele precisasse, né? Mas em tempos de desinformação, a gente precisa muito, em toda oportunidade, falar sobre. Você falou, e ele é uma figura reconhecida internacionalmente, cara. Da mesma forma que o PT foi pisoteado aí de informações e desinformações, a imagem de Paulo Freire nesse bolo também foi. Como é que eles conseguem destruir de uma forma uma construção que vem sendo suada durante décadas e décadas e décadas? E como é que você vai se comunicar? Como é que se comunica com essa parcela dessa população que abraçou essa ideia e que tem como um não sei nem se essa palavra, não é carrasco, mas tem como um demônio, um cara que é reconhecido internacionalmente, premiado, e enfim, é indiscutível no mundo a figura de Paulo Freire, e essas pessoas, elas definitivamente, elas, enfim, abraçaram esse outro discurso. Como é que vocês pretendem se comunicar? Como é que vocês estão fazendo? Como é que constrói-se uma ponte para se reunificar a nossa nação? Excelente pergunta, Fernando. Eu sou um esperançoso, né? Eu sou uma pessoa do esperançoso, do verbo esperançar, do Paulo Freire.
do esperançar que luta, que vai atrás e que faz acontecer. Eu tenho muita esperança de que o cenário está mudando, né? A população aprendeu da pior maneira possível, né? Nós, cidadãos, né? Tivemos uma carga de desinformação muito grande durante a Lava Jato. Só se ouviu um lado e se endeusou. Mesmo, é importante falar, né? Grupo de prerrogativas, né? Aqui no Rio de Janeiro, os juristas, a Associação de Juristas pela Democracia, a JP, meu Deus. É a Associação, né, dos Juristas pela Democracia, a JPD, né, eles fizeram um trabalho muito importante para romper, para quebrar a mentira construída por cima da população brasileira através da Lava Jato. Porque foram os primeiros a mostrar os graves erros do processo penal feito contra o presidente Lula e contra o Brasil, na bem da verdade. A Lava Jato é responsável por um número assombroso de desemprego, paralisou a Petrobras, que é fácil entender. O juiz Sérgio Moro agia politicamente. Porque como é que funcionava? Você tem uma figura de um gestor de contrato na Petrobras. Aí ele tinha uma empresa, né? Que ele fazia a gestão daquele contrato, que ele autorizava o pagamento ou não, mediante o que vinha sendo feito, né? Em relação ao projeto que estava sendo tocado, uma construção de um determinado prédio, uma construção de alguma coisa. Ele ia ver, não, concluiu essa parte, pode efetuar o pagamento, tal, de acordo com o contrato. Aí vai que alguém lá em Curitiba citava que aquela empresa tinha financiado a campanha de deputado com propina, sem apresentar prova nenhuma. Só não deu dinheiro para o deputado fulano. Alguém lá numa apelação falou. Sem nenhuma justificativa, sem nenhuma prova, sem nada, simplesmente enviava a Petrobras uma ordem judicial dizendo, no Tribunal de Curitiba, que a Petrobras deveria suspender os pagamentos daquele projeto. Estava em curso. O gerente de projeto enviava para o jurídico e, às vezes, dava até um parecer para não cumprir a ordem judicial, porque não tinha competências da Petrobras naquele aspecto. Aqueles que por acaso, enfrentaram o Sérgio Moro foram presos, perderam seu emprego, foram demitidos. Uma loucura isso aconteceu. Você ficava numa situação delicada, porque se você não cumprisse a ordem do Sérgio Moro, você teria problemas com a Justiça de Curitiba. E se você cumprisse, o que acontece? Você suspendia o pagamento, a empresa continuava a obra por mais 1, 2, no terceiro mês ela paralisava a obra. E te informava, estou paralisando porque você não está me pagando. E aí, se você chamasse a segunda colocada na licitação, ou abrisse uma nova licitação, essa empresa entrava na justiça e ganhava o direito de suspender a minha licitação. Porque ela tem um contrato em vigor que quem não está cumprindo é a Petrobras. Não interessa que tenha uma ordem judicial ilegal, a bem da verdade. Não vem ao caso. Então, era uma situação terrível. E o que aconteceu? O gestor, com medo de perder seu emprego, obviamente, então para o projeto. A empresa parou o projeto, para o pagamento, vida que segue. Isso paralisou o compete. Isso paralisou a Petrobras. Isso paralisou o Brasil. Isso aumentou o número de desempregados sensivelmente, sobretudo no Rio de Janeiro. Isso trouxe um prejuízo gigantesco à economia do Rio. Abissal, uma tragédia sem precedente a nossa, gerada pela Lava Jato. A Lava Jato conseguiu foi paralisar a nossa economia. Então vocês não que não tinha que combater a corrupção? Claro que tem que combater a corrupção, mas não tem que destruir a empresa. A empresa não comete corrupção. Se alguém cometeu corrupção, foi um agente daquela empresa, ou um dirigente daquela empresa. Então o dirigente daquela empresa tem que responder na justiça. Mas ele não pode continuar na empresa porque ele cometeu corrupção. Então você afasta o dirigente. Pede o afastamento temporário daquele dirigente, a empresa tem outro quadro para colocar e continuar tocando. E aquele quadro que estava cometendo corrupção está afastado, sabendo que depois, se for provado isso, eu não sei se ele vai voltar. Então, é essa lógica. Né? Faz um acordo de leniência com a empresa. Não foi feito isso. Quebraram. A engenharia brasileira foi destruída pela Lava Jato. Esse é o ponto central. Demoramos muito tempo para descobrir isso. Nós não, porque a gente já sabia.
Quem estava vivendo a política sabia. Quem eu estou dentro da Petrobras, estou na política, sabia o que estavam fazendo. Sabia que era um absurdo. E por que não denunciou? Eu falei, não, denunciei, pesquisa minhas redes sociais, você vai ver. Vai lá para maio de 2016 no meu Facebook, veja meus vídeos falando sobre isso. Perdi eleição por conta disso. E aí vem um ponto importante, pessoal. Muita gente naquela época fugiu do PT, porque estava preocupado com a sua eleição. Eu quero falar aqui de verdade para vocês. Eu não sou candidato porque eu preciso ser deputado de qualquer maneira. Não, sou deputado, quero ser deputado, acho que vou me eleger para fazer um projeto que eu acredito. Mas eu sigo uma linha reta. Eu tenho uma linha ideológica. Eu poderia até trocar por alguma situação para um outro partido de esquerda, entendo quem fez isso, respeito, mas eu optei por não fazê-lo, porque eu sabia que o que estava acontecendo era uma grande mentira, era uma falácia. Quem se deu o trabalho, como o Reinaldo Azevedo, que é uma figura que inventou o termo petralha, falava mal do PT dia sim, dia não, antes de 2014, o Reinaldo Azevedo se deu ao trabalho, assim como o Felipe Neto, youtuber, de pesquisar, ler o processo, aquilo que é público, ler a sentença, consultar advogados, perguntar se isso pode ser feito assim, é dessa forma. Cadê a prova material para coadunar com a delação? Se eu falei que o Douglas pegou 100 mil reais numa empresa, tá bom, mas você tem alguma comprovação disso? Não, eu vi. Mas você viu quando? Vi no dia aí. Mas você tem alguma gravação, algum documento, algum e-mail dele pedindo dinheiro para alguém? Não, não tenho nada. Pelo amor de Deus. Aí, isso, só em falar, não, tá bom, só a delação já é prova. Não, não é. A lei não deixa que a delação seja prova, ela é invalidada. Esses caras tiveram a capacidade, gente. A delação do Palocci, aliás, o Lula tinha que ter falado isso naquele debate com o babaca do presidente da... Desculpa, perdão, é porque me empolgo. Mas quando o sem vergonha do presidente da República falou da delação do Palocci. A delação do Palocci não foi aceita nem pelo Ministério Público Federal, porque não tinha nenhuma prova. Nem o Ministério Público Federal aceitou, ela foi invalidada. Mas mesmo invalidada, olha aí, olha o crime que o Sérgio Moro cometeu. Esse crime não foi nem o Ministério Público, não. Quem cometeu foi o Sérgio Moro. O Ministério Público não aceitou a delação do Palocci. Mesmo sendo uma delação invalidada, o Sérgio Moro ele pega e solta novamente, vaza a delação na sexta-feira que antecede a eleição, para garantir a vitória do Bolsonaro. Isso é um escândalo, gente. Isso é crime. Ele tinha que ser preso. Esse juiz não, sabe? É um absurdo o que ele fez. E ele é tão incoerente. Essa talvez seja a grande campeã. Quando ele soltou aquela gravação da Dilma falando em rede nacional, aquilo foi um crime. O presidente da República, se você é um agente de investigação, está investigando, e na hora identifica que é o presidente da República que está falando, você tem que suspender a gravação, tem que suspender a escuta e encaminhar ao Supremo Tribunal Federal uma solicitação para poder continuar a escuta. Ele não fez isso. Ele soltou. É crime. Ele cometeu um crime. E ele justificou, não, de interesse público, a população tem que saber o que as figuras públicas do seu país estão falando. No caso da gravação do Intercept, da troca de mensagem entre ele e o Ministério Público, absurdamente absurdas, legais, mostrando que a Lava Jato foi uma farsa, Combinando, ele alegou, né? Combinando todo o combinando, que você vai falar, o que você... Só para, desculpa te interromper, mas é só para a galera entender, né? Porque assim, é tipo você colocando seu patrão na justiça e o juiz trabalhista lá combinando com o advogado do seu patrão de que maneira eles vão te ferrar. É tipo isso. Então, para a nossa realidade, né? Como excelente. trabalhador, assalariado. Imagina, ótimo, imagina que você processa seu patrão, aí você descobre que o juiz é tio do patrão e antes da reunião tem uma reunião com o teu patrão e o advogado dele para combinar. Pô, foi isso que aconteceu. E ele alegou, o Sérgio Moro alegou que no caso do Intercept não podia vazar para a opinião pública, porque era sigilo, quer dizer, 2 presos, 2 medidas. E toda essa farsa foi criada e a gente conseguiu, bem na verdade, desmistificar isso. Aí tem um dado que eu queria trazer para a gente poder encerrar essa questão. Eu acho que a gente vai para um ciclo novo do país. A gente vai viver um novo momento. Eu sou muito otimista com o país, eu queria explicar isso para vocês.
nós vamos viver um momento onde o bolsonarismo começa a derreter com o derretimento do próprio Bolsonaro. Porque o bolsonarismo não é uma ideologia, gente. Não é uma... O bolsonarismo, esse modelo fascista do bolsonarismo é arraigado ao Bolsonaro. À medida que o Bolsonaro é derrotado, sai da cena, ninguém herda isso. Vai ter um grupo parlamentar lá, louco, mas o Brasil vai avançar, sabe? O Brasil vai voltar a ser o que era. O Brasil vai continuar sendo um país pujante. A gente já percebe as pessoas com vontade de acabar com isso, acabar com esse ódio. E aí, em cima disso, o projeto de reconstrução, Fernando, que eu acho que tem que ser feito, uma imagem como a figura do Paulo Freire, é investir em educação, investir em informação, investir na verdade, aos fatos, o que representa. Vamos criar escolas técnicas, mas vamos inserir nas escolas técnicas uma disciplina que ensine as pessoas o que é o direito constitucional, ensine as pessoas o que é a política, o que é a economia, como é que as coisas funcionam, para que a gente possa começar a libertar e a gerar conhecimento e fazer uma reconstrução da imagem do Paulo Freire. Bem, na verdade, é bom lembrar que o Steve Bannon, o grande responsável por essa tragédia toda, está preso nos Estados Unidos. Essa turma se deu muito mal, né? Eles interferiram no Brexit, eles interferiram nas eleições dos Estados Unidos, interferiram na eleição do Brasil, eu estou na cadeia, e há uma reflexão na sociedade para que se construa formas de evitar que isso nunca mais aconteça. Pô, mano, não é fogo. Vendo vocês falarem aqui, isso aí é um peso muito grande para desanimar a gente, a acreditar em qualquer pessoa. Entende? A gente aqui de casa, né? Do sofá, da rua, do trabalho, a gente está distante, cara. Para a gente fica muito complicado conseguir abraçar o discurso de qualquer pessoa que está ali no meio, porque vendo isso, vendo que qualquer coisa pode ser desconstruída e sendo levada e remanejada de qualquer forma, a gente fica meio que... meio que tudo é maleável para quem está no controle da massa. Não sei, não queria nem usar esse trocadilho, mas é meio que isso, né, mano? E a gente fica assim, parece que todos os representantes que estão lá para representar o povo, todos são distantes da gente, todos não conseguem trazer uma mudança, enfim, meio tenso. Aí, voltando aqui para a educação, e já vamos puxar para as considerações finais. Boa, Cássia. Cara, como é que investir na educação, mas como constrói-se a educação na era da desinformação? Como se constrói a educação distante da internet, que é aquele rapaz que tá na escola, ele está aprendendo conteúdo e, ao mesmo tempo, rebatendo com o que está lendo no Google, ou que está lendo ali ou aqui. Deve-se haver um acompanhamento também da web educação. Vocês já chegaram a discutir sobre isso? Porque o que se constrói na sala de aula está sendo desconstruído dentro da tela do telefone. E fica essa minha última pergunta, já para a gente depois partir para as considerações finais, meu irmão. Eu vou fazer uma resposta convidando as pessoas, todos que estão assistindo, a assistirem o filme O Dilema das Redes, que tem no Netflix. O problema, na minha opinião, em cima desse... As redes sociais não são um problema. O problema é o modelo de negócio delas, que faz com que as pessoas se tornem dependentes. Eu recomendo a todo mundo desligar as notificações do telefone celular, para que a gente vá ver a rede só quando a gente quer, não quando o telefone e a rede quer que a gente veja. Acho que esse é o grande problema. Então, fazendo isso, mudando isso e regulando essas questões das redes sociais, tem que fazer um grande debate. Já está sendo feito a nível mundial. Os países estão refletindo sobre isso, porque esse já é problema para os nossos filhos, para as crianças, para a juventude. A gente começa a se reorganizar para que o modelo de educação se utilize da internet como algo positivo. A internet não é ruim, a internet é boa. As redes sociais também podem ser boas. O problema são esses algoritmos fechados, ninguém sabe como é que funciona, que prendem as pessoas na rede social. Hoje é impossível você entrar no Facebook e não consegue mais sair, porque toda hora tem uma notificação, tem uma notificação, tem uma notificação. Isso mexe com a tua serotonina, você fica viciado, você fica em busca daquele prazer momentâneo, você fica agarrado naquele troço, não sai mais.
e acaba consumindo aquilo. Então, tem que mudar isso, tem que impor um limite, sabe? A regulação de propaganda, né? A gente tem a Brink, que cuida disso com relação às propagandas de televisão. A gente precisa ter um órgão desse tipo que fale sobre isso no que diz respeito às redes sociais. Esses algoritmos têm que, no mínimo, ser abertos, a gente compreender, né? E uma grande campanha também para que as pessoas desliguem as notificações do celular, sabe? Para a gente poder ter um novo modelo. E usar, sim, a internet como algo positivo. A internet é um território livre, defende a internet livre. Eu acho que o marco legal da internet ela avançou muito em diversos aspectos. Se não me engano, foi em 2012 que ele foi sancionado, 2013, e trouxe uma visão muito interessante da internet no Brasil, mas a gente também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que precisam ser respeitados, dados individuais da pessoa não são respeitados, aí você vê fatalmente, você faz uma compra, daqui a pouco o Google está te mostrando propaganda daquela compra que você fez, sabe? Eu não quero receber isso. Né? A gente foi muito engraçado, né? Eu inscrevi minha candidatura pelo TRE, acabei de escrever, comecei a receber e-mail de um monte de empresa oferecendo serviços. Como assim? Como é que os caras sabem que eu sou candidato? Será que a campanha está tão grande assim? Para todo mundo saber? Claro que não, né? Vazou os dados. Então, isso é um dado perigoso, isso é um problema perigoso no que diz a sua proteção dos dados, aquilo que a gente está disponível na internet. Então, acho que esse é o caminho, essa é a alternativa. Vocês querem que eu faça agora as considerações ou vocês voltam e eu faço as considerações? Não sei. Pode ficar à vontade, né, gente? Pode sim. Boa. Não, eu queria. Agora, Oi, fala, Fernando. Você ia falar alguma coisa aí? Deixa eu interromper. não, já ia falar isso mesmo. Agora você aproveita para fazer seu fechamento. Falar Depois o a gente vai se número. despedindo. Ah, Isso, não importante, esquece. obrigado. Olha, sou Número, candidato a deputado página. estadual, número 13013, é o seu segundo voto. Você vai votar para deputado federal, vai votar para deputado estadual, meu número é 13013. É importante eleger o Lula no primeiro turno, e é importante eleger parlamentares ligados ao Lula, não só para federal, como para estadual, parlamentares que tenham essa identidade, que vão defender o governo Lula, que vão defender o Marcelo Freixo aqui no Rio de Janeiro, que sabem esse compromisso que a gente tem aqui no Estado, e que a gente possa virar a página, virada do Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer demais vocês pelo carinho, pela oportunidade. O tempo é curto, passa voando. Agora que já são 9h25, mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre que possível, mesmo depois das eleições. Vamos conversar mais, vamos falar mais, para que a gente possa estar aí construindo, quem sabe, o nosso mandato também dessa forma, de forma participativa, com as conexões periféricas, que são importantíssimas, né? Trazer a nossa comunidade, trazer o nosso povo para fazer política com pena justa. Muito obrigado, gente, meu coração. E o meu número 13013 é fácil de decorar. Lula duas vezes com um zero no meio, porque estão 5 números. 13013. Boa. Muito bom. Ó, eu vou começar me despedindo. Antes de me despedir, deixa eu quebrar o protocolo aqui, que eu queria compartilhar, eu acho que está dentro do assunto que o Robson, com toda a sua experiência, né, estava explicando para a gente. Apareceu aí na imagem? O esquema, né? Eu gosto muito de charge, né? E eu trabalho muito com charge. Essa charge aqui é de um artista chamado J. Camelo e ele, né, mostra o esquema do golpe aqui de maneira maravilhosa Até Perfeito. para a gente entender, né? A Globo, o papel da Globo, o papel do Moro, a Lava Jato, a prisão do Lula, né? O STF também foi, né, participou um pouco disso e Bolsonaro, que é Sim, o fruto dessa desgraça toda. é isso aí. E para fechar, peraí que eu quero mostrar uma outra, porque assim, é por conta dessa data, né? Eu, como militante da IJA, não posso deixar de aproveitar aqui a nossa roda de conversa. Peço licença aos colegas, porque hoje, né, como eu falei, é o dia de mobilização nacional, a EJA é um direito que foi conquistado e a gente precisa brigar pela garantia. Tem EJA no campo, tem EJA na cidade, indígena, Muito quilombola, enfim, a população da classe trabalhadora que foi impedida aí de Muito estudar. bem. Robson, obrigado mais uma vez. Muito bom poder estar contigo aqui. Certamente você vai voltar outras vezes, sempre que quiser, sempre que puder. Que a ideia é que a gente possa, de fato, fazer conexões periféricas, mas também conexões com a universidade e com outros, né, espaços que a gente traga para a favela e leve da favela para aí. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo. Um beijo e estou à disposição de vocês.
Vou me despedir também. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer também a presença do Robson. Muito obrigada pela sua fala, tá? Espero que todos tenham aí entendido o papel de deputado, né, estadual, as propostas do Robson para nossa comunidade. E vou deixar aqui uma frase que eu sempre coloco no final das lives, frase que o próprio candidato, enfim, as pessoas convidadas, elas falam durante a nossa conversa. Eu achei interessante essa aqui, ó. Eu sou uma pessoa esperançosa, o verbo esperançar, que vai à luta, acredita na mudança. É isso aí. Boa noite, gente. Valeu, Boa, pessoal. meu Obrigado. irmão. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Até a próxima. Até amanhã, né? A todos que nos assistem aí, até amanhã. Fiquem na paz, fiquem ligados. Esse foi o nosso convidado, Robson, nosso candidato a deputado estadual, próximo da nossa comunidade Rio das Pedras, bem ligado, bem colado, mais uma referência. Então, fiquem ligados. Amanhã tem mais. Obrigado, meus irmãos Cássio e Douglas, e obrigado, mano, Robson, mais uma vez, pela disposição de estar aqui, trocando essa ideia com a gente. Um abraço, meus Valeu. irmãos. Uma ótima noite a todos. Fiquem Valeu, na galera. paz. Um abraço, até amanhã. Tamo junto. Valeu. Até.